Bom dia a todos. Já podemos começar? Acho que já está todo mundo aqui, né? Então, agora a gente vai dar início a mais uma mesa, né, de debates com o tema saneamento básico em áreas urbanas precárias, superação de desafios a partir de experiências práticas. Eu vou mediar essa mesa, né? Eu sou Renata Ruggiero, diretora-presidente do Instituto Iguá, que é uma organização sem fins lucrativos, criada pela Iguá Saneamento, uma companhia privada de saneamento, e que tem como missão contribuir para a universalização do saneamento no Brasil, promovendo principalmente inovação no setor e a educação para o desenvolvimento sustentável. O Dia Mundial do Banheiro desse ano está marcando um momento muito especial para todos nós, porque desde a edição do ano passado, um grupo de diversas organizações de perfis diversos se uniu e criou a Rede Saneamento Tem Solução, que vai ser lançada formalmente amanhã. E antes da gente começar aqui o debate dessa mesa, queria pedir para a gente passar um vídeo que vai contar um pouquinho mais dessa iniciativa que vocês vão poder conhecer melhor amanhã. A Rede Saneamento Tem Solução pretende ser uma articulação multissetorial para debater e disseminar soluções relacionadas a esgotamento sanitário e, com isso, contribuir para a universalização do acesso a saneamento no Brasil. Essa ideia de trabalho em rede surge ao final da edição do Dia Mundial do Banheiro de 2021. Nós recebemos nas mesas de debate e nas diversas webséries que gravamos diferentes atores e iniciativas que estão buscando soluções para o saneamento básico no Brasil. E percebemos que essas soluções precisavam ser mais conhecidas, debatidas, a gente precisava pensar em como dar escala, até para poder influenciar a formulação de políticas públicas para o setor. A rede surgiu com o intuito de promover debates, além de organizar, sistematizar e difundir as soluções adaptadas aos diferentes territórios. Para dar um suporte institucional, nós nos unimos em torno de um grupo coordenador, atualmente formado pela Fundação Avina, Fundação TID Setúbal, Instituto Água e Saneamento e Instituto Iguá. O maior objetivo da rede é influenciar a opinião pública de forma geral, a sociedade, os governos, as empresas, a partir da formulação de estratégias para a superação dos desafios técnicos, financeiros, territoriais e institucionais para o acesso ao esgotamento sanitário para todos. Nós nos organizamos em 3 eixos de trabalho. Um deles está olhando especificamente para as áreas rurais, um segundo olhando para as áreas urbanas vulneráveis e um terceiro respondendo aos desafios dos banheiros públicos e bebedouros nas grandes cidades. E agora, com muita satisfação, lançamos a rede Saneamento Tem Solução, que está aberta a novas adesões. E aqui fica nosso convite para você conhecer mais a iniciativa e se juntar à nossa rede. Afinal, saneamento tem solução. Bom, então esse foi só um spoiler, amanhã vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da rede, mas a ideia é que, de fato, a gente passe de um lugar de apenas discussão e debate dos desafios para um lugar de proposição de soluções práticas que vão ser pensadas e propostas coletivamente aí por diversos atores da sociedade. E dando andamento à nossa mesa, né, tema saneamento básico em áreas urbanas precárias, superação de desafios a partir de experiências práticas, a gente vai iniciar essa mesa com uma apresentação da Deise Coelho, que é sócia e diretora da Condomínio, e na sequência a gente vai promover um debate entre todos os nossos participantes, né? A ideia desse painel é que a gente, de fato, promova uma visão integrada e sistêmica do tema, né? Além de conhecer algumas experiências práticas que estão mudando a maneira de como a gente endereça os principais desafios técnicos, financeiros, institucionais e territoriais para caminhar rumo à universalização do esgotamento sanitário no Brasil. A gente também quer promover uma reflexão em relação aos diversos atores que precisam trabalhar juntos
para a superação desses desafios. Não vai ser uma solução, nenhum ator sozinho que vai dar a solução para essa questão do esgotamento sanitário, mas como é que a gente trabalha, né, através de formatos de parceria multissetoriais e que, dessa forma, consiga complementar os esforços e as competências, recursos e conhecimentos para que a gente possa superar esse desafio aí no Brasil nos próximos anos. Mas, mais do que ficar falando aqui, eu queria, né, antes da gente caminhar para a apresentação da Deise, apresentar um pouquinho de quem são os participantes que vão estar conosco aqui debatendo nesse painel. Então, inicialmente, queria apresentar a Deise Coelho, que é sócia-diretora da empresa Condominium. Deise é engenheira civil, especialista em saneamento, representante da rede Suzana latino-americana no Brasil. Elaborou já diversos estudos, planos, projetos e gerenciamento de obras para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para diversos estados do Brasil, países da América Latina, tanto em áreas urbanas quanto rurais. É sócia-diretora da empresa Condominium, que há mais de 30 anos só trabalha com a metodologia condominial, a qual fornece um sistema técnico-social. Atualmente coordena vários projetos executivos para a comunidade de baixa renda na bacia do Rio Pinheiros. Então, bem-vinda, Deise. Além da Deise, que está entrando aqui ao vivo online conosco, a gente vai contar também com a Duda Alcântara, que é diretora executiva do Instituto Vivenda. A Duda é arquiteta urbanista, formada pela FAAP, coordena a Comissão Parlamentar do CAU São Paulo, é líder RAPS, aluna Renova BR, mentora na Escola de Impacto e jovem Global Shapers, reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial. Trabalhou 8 anos no mercado imobiliário e em projetos sociais no setor de habitação, e é especialista em economia urbana e gestão pública pela PUC, e especialista em regulação urbana pela FAO e aluna da Public Policy da Georgetown University em Washington, D.C. Bem-vinda, Duda diretamente da Lua de Mel. Exato, eu estou aqui no quarto de Roma, consegui uma permissão aí de 1h30 para estar com vocês no lançamento desse momento tão gostoso, assim, de formação de uma rede que vai fazer a coisa funcionar e andar. Obrigada. Legal. A gente queria convidar também a Sheila Cristiane Santos Nobre, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. A Sheila é militante há mais de 13 anos, liderança na Zona Sul de São Paulo, na luta por moradia, faz parte da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, como coordenadora atuante dentro da Secretaria de Mulheres e Secretaria de Favela, Cortiços e Ocupações. Bem-vinda, Sheila, também já ao vivo. Gratidão pelo convite. Também queríamos convidar mais 2 participantes, Hélio Rubens Figueiredo, que é assessor da diretoria metropolitana da Sabesp. O Hélio é psicólogo formado pela PUC, tem especialização em saúde pública e saúde mental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, MBA em saneamento sustentável pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é coordenador do Fórum de Responsabilidade Socioambiental da diretoria metropolitana da Sabesp, e atuou em vários órgãos municipais e estaduais ligados a diferentes políticas públicas como saúde, transporte, administração e desenvolvimento econômico. Hélio, bem-vindo. E, por fim, mas não menos importante, aliás, muito importante, também queria convidar o Tomás Kipines. Tomás, eu nunca sei como ler o seu sobrenome, então depois você me corrige se eu tiver lido errado. O Tomás é integrante da Iniciativa Saneamento Inclusivo, ele é engenheiro ambiental com mestrado em engenharia sanitária, atua como consultor para projetos de saneamento e faz parte da Iniciativa Saneamento Inclusivo. Ao longo dos últimos anos, elaborou estudos, projetos e planos para o saneamento integrado, incluindo sistemas de drenagem urbana, sistemas centralizados e descentralizados de esgoto e processos de recuperação de recursos. Pelo saneamento inclusivo, vem, junto à equipe, desenvolvendo projetos piloto de saneamento comunitário, bem como ferramentas, metodologias e estudos voltados para a aplicação de soluções de esgotamento sanitário adequadas às condições dos locais. Bem-vindo, Tom. Como é que fala o seu sobrenome? Kipnis, mas... Kipnis, tá bom. Então tá, não foi tão errado. Variações possíveis. Enfim, então tá ótimo.
Bom, bem-vindos a todos. Eu vou, então, agora passar a palavra para a Deise, que vai começar aqui a mesa fazendo uma apresentação e trazendo uma série aí de referências e experiências práticas aí da atuação dela nesses diversos anos e décadas aí de experiência de saneamento inclusivo. Então, gente, vocês estão me escutando? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer ao IAS pelo convite e à Rede Saneamento Tem Solução pelo convite também, por estar nessa mesa e parabenizar, né, o IAS, a rede, todos os participantes por esse evento. Eu vou fazer aqui uma apresentação baseada numa experiência recente que nós vivenciamos, que eu considero assim um marco, né? Para mim, um dos maiores projetos da última década em esgotamento sanitário. Embora estejamos falando de saneamento básico, o que é fundamental, né? Nenhuma atuação deve fugir de olhar os 4 componentes que, por lei, no Brasil, constituem o saneamento básico, que é o atendimento pelo abastecimento d'água, esgotamento sanitário, a drenagem e a coleta e destinação final dos resíduos sólidos. Mas aqui nessa apresentação eu vou focar em esgotamento sanitário. Vou ver se eu consigo aqui colocar na tela o PPT. Se eu não conseguir, peço apoio aí ao pessoal da organização. Bom. Chegou para vocês? Renata, chegou? Sim, está aparecendo, só precisa colocar no modo apresentação. Eu coloquei. Chegou? Ele está aparecendo, mas está no formato não de apresentação. Se você clicar nesse... Não, eu coloquei no formato apresentação. Não sei se para você está chegando dessa forma. Você está com 2 telas, Deise? 2 telas. Aí é que está o problema. Vamos ver. Sim, acho que sim. Tem que sair de uma? Como assim? É isso? Não sei, mas talvez trocar. Tenta compartilhar de novo, vamos ver se agora vem. Agora foi. Perfeito. Perfeito, está no modo apresentação. Pode seguir. Está no modo apresentação, né? Bom, eu é que tenho que entrar nele. Está passando? Está passando, gente? Está passando. Tá. Bem, primeiro eu vou comentar aqui sobre os antecedentes, como é que surgiu esse projeto, que na realidade faz parte do programa de despoluição da Bacia do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, que foi um programa que focou, né, em esgotamento sanitário na Bacia do Rio Pinheiros, que é um dos principais rios que corta a cidade de São Paulo. Nós adotamos, para realizar esse trabalho, dentro de uma subbacia da Bacia do Rio Pinheiros, a metodologia do sistema condominial, que foi, na realidade, criada na década de 80 pelo engenheiro José Carlos de Mello, e ela vem, ao longo dessas 4 décadas, incorporando adequações e que, dessa forma, ela permitiu a elaboração, no caso, para esse programa de despoluição da Bacia do Rio Pinheiros, de projetos executivos e obra de esgotamento sanitário para 32 comunidades, zonas vulneráveis urbanas na cidade de São Paulo. Tá? A intervenção do projeto não foi só nas favelas, e sim em toda a bacia, e especificamente, no nosso caso, do consórcio que elaborou essas obras, na subbacia Água Espraiada. A metodologia condominial ela é pautada na seguinte filosofia: aliar uma inovação técnica ao componente de participação social, cujo foco é procurar adequadamente uma forma de atender cada habitação
cada moradia com serviço de esgotamento sanitário, adaptando-se a todos os tipos de ocupação e estratos de renda dessa população. Esse sistema alternativo, ele vem avançando na América Latina, inclusive em 2016 a Condomínio foi contratada para difundir o sistema na América Latina, dando cursos básicos, cursos avançados. Então, o Paraguai está utilizando esse sistema, El Salvador, República Dominicana, Honduras, entre outros países. E aqui no Brasil, especificamente, desde a década de 90, tanto a cidade de Brasília e de Salvador, a CAESB e a Embasa adotam essa metodologia. Então, é uma metodologia que se adequa também a qualquer tipo de ocupação da cidade, entendendo que a cidade é única, né? Não existe mais uma periferia com as favelas. Então, para fazer a intervenção na subbacia Água Espraiada, olhamos para o território como um todo e intervimos a partir da metodologia do sistema condominial, que, inclusive, vocês vão ver mais na frente, que barateia os custos. E, claro, tudo isso... Deise, desculpa te interromper, só para avisar que o arquivo está sendo passado pela equipe técnica, então, quando você quiser que mude slide, é só avisar o próximo que eles mudam, tá? Eles que estão, a tela que está sendo projetada da sua apresentação é da equipe técnica. Então já era para ter mudado o slide. Aqui nos antecedentes. Pode passar, sim. Então, foi isso que eu falei sobre os antecedentes. Pode passar na tela dos antecedentes. Pode ir adiante? Sim. Então, foi isso que eu falei. E toda essa intervenção, ela vem atender ao ODS 6, né, que define que é necessário assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos e todos. Bom, qual é o objetivo geral desse trabalho específico? Embora a gente tenha várias outras experiências, mas eu trouxe aqui o foco para mostrar até o passo a passo de como fizemos essa intervenção nas áreas vulneráveis. Então, qual o objetivo geral de trazer essa experiência? Por favor, pode passar. Pode passar. É divulgar essa solução que é inovadora. Não, gente, por favor, anterior. Por isso que eu gosto de... Sim, por favor. É divulgar uma solução, essa solução inovadora, que é baseada em um projeto técnico-social que atende a população que vive nas áreas urbanas vulneráveis e, por isso, ela dificilmente tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário, que é um direito do cidadão, integrando esse processo de participação, onde o cidadão faz sua adesão consciente, isso é muito importante, por isso que esse engajamento, essa participação, essa mobilização, vocês vão ver que é fundamental e faz parte da filosofia do sistema condominial, e, ao mesmo tempo, também, essa solução promoveu a redução da poluição nos corpos hídricos. No caso desse programa do Rios Pinheiros, foi um contrato de performance, né? A subbacia Água Espraiada, ela foi... as obras foram realizadas por um consórcio formado por 4 empresas, DP Barros, GIMA, FBS e o Grupo Diagonal Condomínio, do qual eu faço parte, certo? E esse contrato de performance tinha como meta economia ligada ao tratamento, com uma meta estabelecida, quantitativa, no caso era 44.857 economias, que nós tínhamos que executar as obras de coletores-tronco, rede, para levar o tratamento. O tratamento ocorre em Barueri, a maior ET da América Latina, e a redução da demanda bioquímica de oxigênio da DBO. Mas, voltando aqui para a atuação específica nas favelas, o objetivo específico dessa apresentação é apresentar essa metodologia estruturada e comprovada, que elaborou esses projetos, otimizando os recursos temporais, financeiros e da equipe envolvida, e especialmente cumprindo o cronograma elaborado e alcançando os resultados esperados. Nós tínhamos 2 anos para executar todas as obras e os projetos tinham que ficar prontos
antes das obras. Em média, nós fazíamos 3 projetos por mês. E eu vou mostrar aqui mais adiante como nós fizemos isso. Vamos apresentar a dinâmica de acompanhamento. Foi muito importante fazer uma gestão, né, dia a dia dos serviços, com essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, ferramentas ágeis como o Scrum, MS Plane. E também, ao realizar esse trabalho, foram formados jovens profissionais com um modelo de atuação integrada entre todas as equipes envolvidas na intervenção, de projeto social, de obra, e demonstrar, assim, que é possível replicar esta solução em todo o território brasileiro e América Latina, através dessa lógica que, embora não seja, assim, uma receita de bolo, porque cada localidade, e o Brasil, na sua extensão, nas suas especificidades, é preciso conhecer para aplicar a solução, mas ela norteia, ela tem elementos norteadores que é viável adotar e vai, com isso, adequando-se a cada realidade. Pode passar, por favor? Por favor, pode passar. Bem, a área geográfica, pode passar. Como eu falei, é a Subbacia Água Espraiada, que está localizada na zona sul da cidade de São Paulo e abrange, em parte, 14 bairros, inclusive, Campo Lindo, Itaí, né, de renda mais elevada, onde também existem 50 favelas. Na Bacia do Rio Pinheiros, como um todo, nós estudamos bastante, tem mais de 500 favelas. Inclusive Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. Com densidade, essas 50 favelas variando de 618 a 1.905 habitantes por hectare, densidade bastante elevada, porque a ocupação se verticaliza. Muitas vezes tem até 4 pisos de ocupações. Tem uma área de 11 quilômetros quadrados e uma população total na subbacia de em torno de 245.225 pessoas. Ela contribui para a bacia do Rio Pinheiro, que tem, além do seu córrego principal, que inclusive corta uma das principais avenidas de São Paulo, que é a Roberto Marinho, possui córregos menores, 8 na margem direita, inclusive o córrego Pinheirinho, nesse lado de cá aqui do mapa, e 9 na margem esquerda. Ela é uma área altamente urbanizada, com diferentes características de ocupação, e, ao longo do seu canal principal, é possível encontrar trechos de urbanização com maior padrão construtivo e maior renda, principalmente na porção mais de jusante, próximo, né, à desembocadura com o rio, mas também ali existem favelas, como eu digo, é uma cidade só, e ocupações de favela mais intensa na parte de montante. Essa área ela tem uma operação, é importante falar, urbana, que a prefeitura trabalha, OCAI, Operação Urbana Água Espraiada, que está sendo desenvolvida desde 2009. E o Grupo Diagonal Condomínio já conhecia na área, trabalhava no reassentamento das 15 favelas, que algumas já saíram e outras ainda vão sair, para poder a implantação do parque linear ao longo, principalmente na região de montante, do córrego Água Espraiada. Mas a nossa atuação focou todos e todas. Então, não foi... vocês vão ver que mesmo nas favelas, que são essas de vermelhinho aqui no mapa, que vão sair em algum momento, e eles sabem disso, nós fizemos a intervenção de esgotamento sanitário. Por favor, pode passar? Bom, qual foi a nossa metodologia de trabalho? Pode passar, por favor? Claro, a gente planeja. Importante para uma intervenção como essa é o planejamento, o acompanhamento desse planejamento, que é dinâmico, e método, muito método, que se cumprindo na medida que vai desenvolvendo o trabalho, esse método. Então, a gente elaborou um plano de trabalho, sempre iniciamos qualquer projeto, qualquer programa, elaborando um plano de trabalho, com fluxo e cronograma de atividades. A cartografia é fundamental. Eu digo que saneamento, além de ser pessoas especialmente, também tem como suporte mapa, cartografia, mas cartografia onde a gente trabalha dados.
e a gente iniciou com plataformas disponíveis no município, isso você pode fazer qualquer intervenção, e depois, para a gente até chegar a poder realizar, como elaboramos projetos executivos, a topografia de forma mais ágil. Identificamos as comunidades existentes na subbacia, já existia, inclusive, o GeoSampa, né, que é um programa da prefeitura que nos deu essa informação, foi um facilitador. E aí, para planejar a intervenção, olhamos o todo, a subbacia, mas dividimos ela em pequenos territórios, que são a microbacia, que é um conceito muito importante, que facilita, inclusive, os planos de saneamento, que a gente adota desde o início da década de 90, quando eu trabalhei na Condomínio e fiz, junto com o Zé Carlos, o modelo de intervenção, de planejamento, um plano de ordenamento para a cidade de Recife, que é a minha cidade, eu sou pernambucana, nordestina, com muito orgulho, e nós fizemos justamente, pensamos a cidade do Recife, e na sequência, no final da década de 90, a região metropolitana de Recife, com 14 municípios, através desse conceito de pequenos territórios, formando microbacias, ou o C, unidades de coleta, ou o E, que tem a mesma definição. Obter também, foi importante do operador, o sistema, o shape das economias. A economia é um termo muito utilizado no setor, que equivale, muitas vezes, uma ligação a mais de uma economia. O prédio tem várias economias e pode ter só uma ligação. Então, esse shape, que nós chamávamos de mapa-luz, ele estratificava o tipo de economia, potencial, factível e não factível. A potencial era aquela onde a rede já passava, porém, né, que é muito comum, né, o imóvel não estava ligado, a factível, prolongamento de rede, e a não factível, fundo de vale, onde algumas comunidades estão também no fundo de vale, e áreas ordenadas. São Paulo é vale, né, sobe e desce. Bem, identificar ferramentas tecnológicas na sequência para o levantamento topográfico, dimensionamento, monitoramento, gerenciamento, planejar a intervenção a partir do conhecimento da realidade, isso é fundamental. Eu entrei um pouco, já mais no final da sessão anterior, e se falou muito nisso, Maru ressaltou essa necessidade de conhecer, embora se tenha aqui o caminho, mas é preciso, de partida, conhecer a realidade, planejar o trabalho de mobilização das comunidades, porque é fundamental inserir todos os atores, em especial a população, usuários do sistema, a partir das suas lideranças e iniciar o diálogo com essa população. Uma coisa muito importante é que o projeto transcorreu no mesmo espaço físico das demais intervenções, ou seja, no canteiro de obras. Pode passar, por favor? Pode passar? Bom, aqui é só para mostrar os mapas da divisão de microbacia, dividimos em 11, inclusive, para fazer a intervenção, como a gente tinha um prazo para iniciar a remuneração depois de 9 meses, já com 30% das economias ligadas, então tivemos que trabalhar de montante para jusante, acompanhando o coletor-tronco, e aí é um dos mapas das economias não factíveis. Tinha das factíveis, das potenciais, que eu chamo o mapa-luz. Tudo isso em GIS, né? Numa plataforma que a gente se comunicasse com a própria base da Sabesp. Pode passar, por favor. Bom, a cartografia nas áreas, né, nas comunidades, teve que ter um processo de atualização. Então, nós trabalhamos, aqui a comunidade Levanta Saia, que fica na margem direita da Roberto Marinho. Então, nós iniciamos com a base original do GeoSampa, que é uma imagem de 2017, trouxemos o shape da Sabesp através de modelos, né, de conhecimento, principalmente de uma engenheira cartógrafa. Fez-se a inserção do shape com essa base e, como método para atualizar a quantidade de imóveis de domicílios, nós adotamos um arrolamento, que é como se fosse uma selagem virtual, tá? Nós não selamos as casas, até porque não tinha na intervenção processo nenhum de reassentamento, mas a gente contou essas casas, porque muitas vezes um telhadinho que aparece aqui nessa imagem do meio ou da esquerda constituía de
4 imóveis, né? De 4 domicílios, como eu falei, muito verticalizado. Então, nós saímos de 100 domicílios para 218 domicílios e só conseguimos fazer isso porque fomos conhecer a realidade, pisamos na realidade, fizemos o trabalho de campo. Pode passar, por favor? Bom, fizemos também um diagnóstico muito rápido, porque a área é grande, e a gente tinha que confirmar essa estratificação de economia, as condições, né, tanto das áreas urbanizadas que estavam no fundo de vale, que também foram inseridas ao sistema, que não estavam, né, coletadas, algumas já estavam coletadas, eram pontos de lançamento nos corpos hídricos in natura e foram ligados ao coletor-tronco, foram 111 pontos na nossa bacia, mas a gente precisava aí fazer primeiro um diagnóstico rápido integrado. E esse diagnóstico ele varia muito em função do escopo do projeto. Temos bastante assim, vivência com diagnóstico e utilizamos, nesses 40 anos de jornada, sempre como um instrumento para poder chegar à solução. Então, identificamos os elementos dessa realidade, da geografia física social, através dessa análise temática, para estabelecer essa visão conjunta desse território, que é dinâmico, onde diferentes fatores atuam sobre essa realidade social e territorial. Não é só o aspecto físico, o aspecto da engenharia, é o aspecto urbanístico, é o aspecto hídrico e, especialmente, é o aspecto social. Esse conhecimento foi produzido por 2 tipos de saberes. O local das pessoas, porque aplicamos pesquisa, né? No caso, foi uma pesquisa amostral, fizemos oficinas, então tem a fala da população, e o técnico social, que somos nós. Então, o conjunto disso foi que resultou na solução que nós adotamos e intervimos. Pode passar. Bem, o processo de elaboração do projeto técnico, que é o projeto técnico-social, na realidade, ele passa por esse planejamento, conhecimento da realidade e o projeto de campo. Como a gente trabalha com a base cartográfica inicialmente atualizando, nós fazemos uma concepção preliminar, que é estudar no escritório, com a equipe toda envolvida, a subbacia e os pequenos territórios das microbacias. E a metodologia condominial, ela tem a quadra ou grupamento de casa, no caso das comunidades, como a menor unidade de enfoque do sistema, a qual, além de atender ao aspecto físico da intervenção da engenharia, o aspecto técnico, também é um espaço de participação social. Então, começa pela comunidade, no caso, como a gente tinha que fazer as ligações, nós trabalhamos de jusante para montante, porque foi uma estratégia nossa de intervenção. Feito isso, vamos para campo. Agora, aprofundando esse olhar mais físico, conhecer a solução autoral da população, porque a população afasta os esgotos, né, da sua casa. Isso, inclusive, é uma barreira que a gente vai falar amanhã na guia que desenvolvemos de conectividade para o BIT, porque as pessoas entendem que seu problema está resolvido e não está. Então, é importante entender como isso ocorre, solução já adotada pela própria população, observar as interferências, os elementos a serem considerados para que a equipe de topografia faça esse levantamento planialtimétrico mais rápido, né, e focado, além de localizar todas aí os dispositivos, caixas de inspeção, PVs, que serão necessários para a coleta no plano. Você vê aí essa foto, que é a contribuição de 7 domicílios chegando nesse ponto, e aí a gente já marcou uma caixa de inspeção, onde a topografia vai levantar essa cota. Para vocês terem uma ideia, esses levantamentos topográficos eram feitos em uma semana e precisos, com condição de gerar o dimensionamento que a gente precisaria e a ordem de serviço para a execução das obras. Feito o projeto de campo, que eu digo que tem que ser feito na escala de 1 para 1, percorrendo cada viela, beco, falando com o morador, é possível atender a realidade local. Então, isso, de uma maneira geral, é o passo a passo inicial para que a gente possa, de fato, fazer um projeto
que se adeque a essa realidade, que, como eu falei, é dinâmica, é peculiar, é específica. Pode passar, por favor? Bom, além do projeto técnico, tem o trabalho social, porque, como eu falei, o projeto é técnico-social. Então, essa abordagem social ela é dialogada e co-criada com essa população. Iniciamos pela mobilização de liderança, porque, como eu falei, já tinha uma atuação nossa na Bacia, conhecíamos essas lideranças, inclusive eles têm um grupo de lideranças, discutindo com eles a concepção do projeto Regras de Acesso, que devem ser justas, quanto vai pagar de tarifa, no caso foi a tarifa social. Nós explicamos, através de uma apresentação, o que é 10 metros cúbicos, né, de água que é preciso consumir para pagar a tarifa social e, por conseguinte, pagar o esgoto. Então, trabalhamos com os baldes de 20 litros, 500 baldes de 20 litros formam esse volume. Então, é discutir com essa população uma linguagem adequada a ela, dialogando com ela, escutando e compreendendo anseios, conflitos, para que a gente possa esclarecer as dúvidas. E, para isso, a gente tem vários mecanismos. As reuniões condominiais, como eu falei, por grupamentos de casa, por quadra, né? Também um plantão social itinerante. No caso, nós adotamos, até porque foi uma prerrogativa do edital, e foi muito bom, a unidade móvel, porque a área era muito grande, também tinha a possibilidade de atender no escritório local e o porta a porta, para que as pessoas compreendessem, olhavam o mapa, viam onde se localizava, para poder fazer a sua adesão consciente e, com isso, fazer essa mudança de comportamento, de entendimento sobre o saneamento. As soluções foram todas pactuadas com eles e, com isso, o esgotamento sanitário se torna um projeto participativo e colaborativo. Eu costumo falar que quem sente o problema é o agente natural da solução. E a busca dessa participação tem que ser desde o início da intervenção. Pode passar, por favor? Bom, aí foi o apoio que nós damos, técnico e social, ao longo da obra, com reuniões com a Sabesp, né? O ramal aí condominial, né? Dentro da comunidade, projetado e executado. Avaliamos também os impactos da obra, identificando o sinistro para que houvesse as soluções, e também assessoria técnica, porque muitas vezes a gente faz o projeto, nós não fazemos sondagem, ao fazer a investigação de campo, mas, de repente, ao abrir a vala, encontramos uma ligação de água. Então, muitas vezes, até a gente teve que usar outro dispositivo que não a caixa, o tio, por exemplo, que é um dispositivo utilizado para ligação, porque não dava para botar a caixa. Então, é importante que o projetista acompanhe a obra para fazer as adequações necessárias na obra, mas também a ordem de serviço precisa ser seguida. Nós treinamos as empresas que trabalharam na execução dessa obra para que eles respeitassem o projeto executivo, porque a cultura é um pouco de faz no olho, cai para lá, e não é assim. A gente faz um projeto para as comunidades para ser cumprido, e a obra tem que ser de qualidade. Essa foi a nossa luta, minha, do Rafael, que é o engenheiro que trabalhou coordenando toda essa atividade de campo, junto com nossos parceiros e junto com as empresas terceirizadas para a execução da obra. Pode passar, por favor? Bom, estamos terminando. Os impactos alcançados, replicabilidade e recomendações. Por favor, pode passar? Em termos de impacto, foram 32 projetos executivos para as comunidades, além de outros, né? Eu estou falando das comunidades, porque são 50 comunidades, mas o restante não precisou de projeto mesmo, só de pequenas intervenções, principalmente das comunidades, como eu falei, que estão mais a jusante da subbacia, elaborada em 11 meses, por uma equipe coordenada pela engenheira sênior aqui, uma mulher, e 7 jovens técnicos. O Rafael, que é o nosso coordenador, tem 30 anos, todos os demais com idade menos do que a do Rafa. E a maioria deles não tinha nunca trabalhado em favela.
e eles fizeram projeto, foram à favela, discutiram, inclusive, com o poder paralelo, né? Teve uma das favelas mais a montante que, ao fazer as fotografias, nós tínhamos que entregar o celular, né, para a pessoa indicada, para que ele pudesse fazer as fotografias das áreas que a gente queria. Para entrar com a topografia, teve uma das comunidades que a gente demorou um pouco mais, porque não foi permitido. Então, tudo isso é pacto, é negociação, é diálogo, é falar, é entender que a realidade é essa e a gente precisa enfrentar, certo? Os projetos, eles geraram acesso garantido, porque foram todos interligados, né, à rede de esgoto para 38.445 pessoas nessas comunidades, ou seja, 10.339 ligação nessa área de 46,40 hectares. O desempenho do sistema dotado baseado no modelo condominial foi alto, propiciando que, para cada economia coletada, fosse utilizado, em média, 2,11 metros de rede coletora por ligação e uma caixa, muitas vezes, atendeu até 4 economias. Isso barateou muito o custo, isso vem decorrente do adensamento e na primeira fase da obra foram executados 19 projetos, os demais estão prontos. A Sabesp entende que precisa dar continuidade e vai dar, né, para que a gente universalize todo o atendimento, porque tem ainda as áreas formais de fundo de vale nessa bacia. Então, no sistema de esgoto, a matéria-prima do sistema é produzido nas residências. Então, o sistema tem que começar no imóvel, pela casa. Pode passar, por favor? Por favor. Replicabilidade e escalabilidade. É um sistema que otimiza, como vocês viram, a implantação, reduz os custos. O sistema condominial, olhando a rede de coleta, reduz em qualquer intervenção, não à toa a CAESB utiliza ele, como eu falei, desde a década de 90, e tem um dos índices de coleta mais elevado do país, em 50% do custo da rede, às vezes até 60%, e a rede representa praticamente 40% do custo do sistema como um todo. Então, é o sistema que realmente você utiliza menos investimento e, com isso, atende mais pessoas. Quanto mais adequar o sistema à realidade física do território, seja qualquer sistema, e promover a mobilização e participação social, você reduz custos e dificuldades. Ele começa em cada casa. Portanto, esse sistema depende dos usuários. E aí trata-se de utilizar solução simples, focada na necessidade da população, inovadora, que observa essas características locais, aprendendo e se apropriando dela, dialogando com uma linguagem apropriada para a população beneficiária, contendo todas as informações, falando a verdade, e também, com isso, fomentando as parcerias, porque esgoto é negócio, e fortalecendo as forças locais. Por fim, última lâmina, por favor. As recomendações. Invista na solução. Por isso que eu sou fã, acredito, apoio e estou dentro da rede de Frente de Soluções, que é esse grupo de instituições, de entidades, sabiamente, estão lançando agora, já estamos até atuando nela, mas que agora, com certeza, vai deslanchar. Então, invista na solução, mas a solução sustentável. Então, implantar sistema de saneamento na favela, mesmo sem projeto de requalificação, de regularização fundiária, como falou a Maru, pode ser e é um ponto de partida para a viabilização dessas intervenções e outras, e também transformações que resultem na desigualdade social. Por meio da adoção dessas soluções, com uma metodologia de trabalho que consiga, a garantia é atender a todos. Isso é o foco, tá? Inclusiva, saneamento é inclusivo. O sistema condominial pratica o saneamento inclusive há 40 anos, e tem um grupo de jovens que eu admiro demais, né? Que está aí o Tom,
com essa promoção do saneamento inclusivo. O saneamento é um serviço básico essencial, ele produz efeitos positivos para todo o país, para toda a sociedade, em vários âmbitos, no turismo, ou seja, na economia, né, no campo econômico, nas suas várias temáticas, e no campo socioambiental também. E eu trouxe aqui essa última fala. Essa apresentação eu fiz recentemente no LatinoSan, que é uma conferência, a maior conferência da América Latina, né, que foi agora na Bolívia, em Cochabamba. E essa apresentação eu fiz numa mesa chamada A Paz Social, um novo enfoque de gestão para o acesso aos serviços de água e saneamento. E, realmente, fazer saneamento gera paz social, melhora a autoestima das pessoas, o bem-estar, né, e une todos em prol da comunidade, da coletividade. Por isso que é importante trabalhar por grupamentos de casa, por grupos, né, para promover essa justiça e a contribuição pela paz social. O saneamento promove, né, intervir em favela é promover a democratização do saneamento. E, para mim, tem 2 pontos importantes, 2 crenças, eu acredito em tudo isso, é que são pessoas, saneamento são pessoas, e a mulher, por sentir as dificuldades da falta da água, da falta da saúde, para mim também é a protagonista do saneamento. Agora eu vou deixar a população falar, peço aí à coordenação que coloque o vídeo curtinho de 2 minutos para depois voltar a palavra para a Renata. Muita gratidão por essa oportunidade, por partilhar, né, aquilo que eu acredito e que tenho como propósito de vida, que é realmente contribuir para a melhoria da vida de todos nós, do nosso país, do planeta. Por favor, apresentação. E era tudo quebrado, era cano de água mostrando, cano de esgoto nas portas, com criança. Lá fora, se vocês vissem, eu não queria morar na casa, nem uma casa de graça, não queria. E horrível os esgotos na porta. E quando chovia, meu Deus, era pior ainda para começar a trabalhar. Colocava uma bota de papel, pegava um saco de lixo, colocava aqui na perna, aquele papel para poder trabalhar. Relatos como esse são muito comuns em comunidades metropolitana de São Paulo, devido ao crescimento das comunidades. O novo Rio Pinheiros prevê a revitalização do 2º maior rio da cidade. Com águas espraiadas, o programa está em um sistema que coleta de cada casa, de maneira simples, rápida e segura. Nosso ponto de partida é o conhecimento da realidade. Tecniceiros vão a campo para entender os esgotos são afastados das casas da população. Para com isso, se essa realidade e o melhor sistema de coleta de esgotos para encaminhar a estação de tratamento. O sistema condominial considera a quadra ou grupamento de casas, no caso da comunidade, como a menor unidade territorial do sistema. É através dos ramais condominiais, que são tubulações implantadas com uma profundidade menor e de construção simples que se executa a rede de coleta. Essa mesma unidade territorial é a unidade de participação da comunidade e se chama de condomínio. Nela, a equipe de engenharia e a equipe social realizam ações condominiais para apresentar e discutir o projeto e as regras, dialogando com a população, fazendo com que a mesma faça adesão ao sistema de forma consciente. Nossa equipe socioambiental iniciou o trabalho conhecendo a realidade das comunidades criadas pela ação Arranhadas. Por meio de reuniões, visitas domiciliares e atendimento na unidade, apresentamos o programa Rio Pinheiros. As famílias fazem a ligação às casas de coletora de modo ambiente, sabendo de suas responsabilidades para a manutenção e sustentabilidade do sistema. Também realizadas de educação sanitária e ambiente, para que a população compreenda a importância
básico e muito positivo do programa Rio Pinheiros e suas vidas. Ela já vai sair e não vai fazer mal para a nossa saúde, inclusive. 35 anos não é 1 ano, 2 anos esperando isso aqui. E de repente vocês apareceram. Eu nem acreditei, jamais acreditei que um dia chegava alguém aqui com vocês e ia fazer a obra. Agora tá uma beleza. Hoje tem um açúcar e pegar com a mão. Só que a gente não pode só. É isso, gente. Muito obrigada. E deixando claro que essa intervenção nós fizemos, né, de 2020 a 2022, a obra acabou agora em maio, em plena pandemia, em Dacampo, protegidos. Fizemos muitas reuniões virtuais, não deu para... Acabei não falando sobre isso, mas quero ressaltar. Então, sempre há solução para tudo, né? É querer. E querer, como diz, é gerar o poder. Obrigada aí pela atenção, obrigada, Renata. Estou aqui à disposição. Obrigada, Deise. Sempre uma aula assistir as suas apresentações. Eu já assisti várias, mas sempre aprendo cada vez um pouquinho mais. E acho que fica claro que saneamento tem solução, né? Acho que o primeiro passo é querer, mas que tem solução, né? Se encontram os caminhos aí. Bom, agora a gente dando sequência à mesa, a gente vai fazer uma rodada de perguntas, né, para cada um dos painelistas, e até aproveito, então, para pedir também, quando eu fizer essa pergunta direcionada, para cada um que possa também se apresentar e contextualizar, né, como sua organização trabalha dentro do saneamento. Vou começar, então, com a Duda. Duda, o ODS 17 fala muito, né, da importância das parcerias para a gente promover parcerias de várias naturezas, né, entre setor privado, público, terceiro setor, para promover os avanços que a gente precisa em relação aos ODS. Quando a gente olha dados do Cadastro Único aqui em 2021, a gente ainda existe hoje 5 milhões de brasileiros que não possuem banheiros em seus domicílios, né? Então, isso sem contar os dados, né, de quase metade da população que não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, e a metade desse esgoto praticamente é despejado na natureza sem tratamento. Então, diante desse cenário, a gente vê que a gente tem um enorme desafio, né, falando em habitação e saneamento, né, de forma integrada, e que se a gente não repensar um pouco, né, as estratégias e as políticas públicas que a gente vem trabalhando para essas temáticas, a gente corre risco de morrer na praia e não conseguir, de fato, levar moradia e saneamento de qualidade para todos até 2033. Ao mesmo tempo, né, esse grande déficit, acho que ele gera uma grande oportunidade de se criarem soluções, inclusive de mercado, né, soluções de impacto, mas que sejam soluções de mercado, como é o caso do Vivenda, e daí eu acho que vale você contar um pouquinho para quem não conhece, como forma alternativa e complementar de acesso à habitação e ao saneamento, né, possibilitando mais escala e viabilidade para o desafio que a gente tem pela frente. Mas, diferentemente, acho que de habitação, que o benefício, né, de uma reforma é muito facilmente percebido, né, pelo morador, o saneamento a gente tem um desafio ainda adicional, que é ligado ao campo da conscientização, da educação, né, ou seja, ainda não é claro para toda a sociedade, né, os malefícios que a falta de saneamento traz e os benefícios que a presença do saneamento traz também. Então, adicionaria aí no campo do saneamento esse desafio adicional. Mas, em resumo, minha pergunta que eu queria ouvir um pouquinho da tua visão é qual que você entende que é o papel do setor privado e como ele tem contribuído para que projetos de habitação, né, como Vivenda, ganhem maior escala e enderecem de forma completa os desafios, incluindo aí o saneamento, e dando conta também de atender regiões que são menos integradas aos grandes centros urbanos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da tua
tua opinião aí sobre isso. Maravilha, Rê. Bom, primeiro tem muitas coisas na sua pergunta. A primeira delas é a questão da ODS 17, né? Que é um pouco o símbolo dessa rede, que é a cooperação, que é o que está fazendo eu entrar no meio do meu lua de mel no call, porque assim é muito rico quando as pessoas se juntam para discutir um problema. Enfim, e vocês aqui são pessoas que eventualmente já procurei muito para saber mais de saneamento, desse pedacinho tão importante que comporta o todo de habitação. A Vivenda, há mais ou menos 8 anos, faz reformas em periferias, né, em favelas. Melhorias habitacionais, que vai de quarto, cozinha, banheiro. Banheiro costuma ser uma das coisas que as pessoas mais pedem. A gente, eventualmente, doa com captação de recursos públicos, privados, sempre empresas que, enfim, que tem uma veia ali de sustentabilidade e querem doar, mas principalmente possibilitando crédito, né? Enfim, a grande inovação da Vivenda foi lá em 2017 ter criado a primeira debênture do setor social, que permitiu que as pessoas conseguissem parcelar em 30 vezes uma reforma de 7, 8 mil reais, que muda completamente aquele ambiente. Sempre um ambiente. Depois que passam esses 30 meses, você vivencia, entende o que é aquele ambiente não ter mais mofo, aquele ambiente ter agora, ser um banheiro construído, ser um banheiro com azulejo, com ventilação, porque tem uma série de números que vale muito a pena a gente falar, né? Que são números que ficam cada vez mais tristes, você falou de 5 milhões de pessoas, né? 5 milhões de pessoas que não têm acesso ao banheiro. Esses 5 milhões, eles estão compondo hoje um déficit qualitativo, né? Qual que é a qualidade da habitação que essas pessoas? Só que o déficit qualitativo como um todo, que também entra quem não tem piso, quem não tem teto, quem não tem acesso à água, a caixa d'água, porque você pode até ter o banheiro, mas você não tem a sua caixa d'água, você não tem água limpa, você não tem uma conexão adequada, ou você tem um banheiro, mas esse banheiro não tem ventilação, não tem piso, ele é extremamente mofado. Enfim, então, tem uma série de imagens que eventualmente até vale mostrar, mas acho que todos nós aqui na mesa conhecemos muito bem essa realidade do que é, mesmo você tendo um banheiro, essa qualidade desse banheiro e como é que a gente consegue melhorar isso como um todo. O déficit qualitativo, a gente está falando, na verdade, de 6 milhões de domicílios no Brasil. 6 milhões é o déficit quantitativo, número de quantidade de domicílios que ainda precisa serem construídos ou ter alocação social, o aluguel controlado, porque metade desses 6 milhões hoje não tem uma vida adequada, uma habitação adequada por conta do valor do aluguel. Mas o número que eu queria chegar, que é um dos mais assustadores, são 25 milhões de domicílios que não possuem uma qualidade completa, né? Que tem todos esses critérios que eu citei, que você pode até ter um banheiro, mas você não tem um banheiro adequado, você não tem uma conexão adequada. A Vivenda existe hoje, então, para olhar para esse déficit de qualidade, de como é que a gente consegue trazer mais respiro, mais qualidade. E aí, ao longo da história, foram 4.200 obras feitas, há mais ou menos 2 anos a gente está atuando no Brasil inteiro através de parceiros, então tem obras feitas em todas as regiões do país, não todos os estados, mas todas as regiões, financiadas pela debênture da Vivenda, e há 1 ano surgiu um instituto, que tem o objetivo de aproximar mais o poder público, né? Esse é nosso objetivo, de como é que a gente consegue destinar mais recurso público, e aí seja através de emendas parlamentares, seja através de aquele orçamento que as prefeituras já têm, mas como é que a gente torna eles mais eficientes, mais adequados. Então, essa articulação política é o que o Instituto Vivenda hoje surgiu para fazer, e ao mesmo tempo uma inovação habitacional. Como é que a gente, então, dá um passo além em cada uma das reformas, cada uma das melhorias. Então, a gente está falando de sustentabilidade, cadeia de carbono, uma série de questões nesse sentido, que é uma parceria nossa com o BID, e a minha busca eterna por vocês, assim, para aproximar, que é como é que a gente coloca mais saneamento nessa linha. E aí, o projeto que a gente está desenvolvendo hoje é entendendo, tem valor para a pessoa o saneamento? Qual é o custo? Assim, se a pessoa vai fazer a reforma do banheiro, qual que é o custo para garantir que
esse banheiro está conectado de maneira adequada, né? Que essa casa está conectada de maneira adequada. Qual que é a diferença do custo entre o banheiro e um banheiro completo que olha para o saneamento? Então, isso é um dos kits, né? Assim, é uma das provocações que a gente está nesse momento hoje, esse momento pesquisando até com o Tom aí do saneamento inclusivo. Vamos dar início a um projeto que entende no micro se isso tem valor para essas pessoas, qual que é o valor disso, se isso faz sentido ser financiado, se não faz, qual que é o valor que precisa entrar do poder público aqui para conseguir dar certo o casamento com o banheiro, enfim, como é que a gente articula tudo isso, quais são as peças necessárias para que a gente, de fato, avance com o saneamento, porque é uma coisa micro, assim, então acho que a Deise mostrou o quanto, assim, cada regiãozinha que vai se conectando, uma depois da outra, são 32 projetos que vai aumentando, então, assim, a escala que funciona, né, assim, ali, num grupo de casas, né, a gente tem que entender como é que a gente destrava pequenos grupos de casa e consegue dar, não adianta olhar para o Brasil inteiro e olhar para ele e falar metade dele não tem saneamento adequado, assim, isso é uma coisa que dá uma agonia, assim, não tem nem por onde começar, mas o fio que foi puxado é a aula da Deise, assim, do micro, é um projetinho de cada vez, então, que é um pouco a experiência da vivenda, né, se você for pensar, putz, 4 mil, e ainda tem um número maior ainda, que é 40 milhões de habitações, segundo o IBGE, a última pesquisa de orçamento, diz que famílias de classe C e D querem reformar, 40 milhões de famílias querem reformar sua casa. Então, 40 milhões de famílias da classe C e D entram também, de alguma forma, de algum déficit, alguma necessidade, alguma coisa que tem na casa delas que precisa ser reformadas. Ou seja, o número, quando você olha para o 4 mil e você entende que precisa de chegar a 40 milhões, assim, chega a dar um mix de desespero, um pouco de desespero, assim, e um pouco de agonia, mas é um passo de cada vez, é entender, e aí que o Instituto Vivenda surge, é entender que a gente precisa do poder público. Então, também ajudando a responder o resto da sua pergunta, que o privado é fundamental. Eu acho que a gente criar mecanismo que possibilite que as pessoas que têm a mínima condição de ter um banheiro ou ter esse aprimoramento do saneamento dela, da conexão da casa dela, da conexão da rede, da comunidade dela, de alguma forma que seja mais rápido do que poder público, enfim, de alguma outra forma, que a gente possibilite caminhos como esse, né? Como a vivenda, como a debênture, mas que é inevitável para a gente, quando a gente olha para essa escala de 4 mil e 40 mil e 40 milhões, e olha que esses 4 mil ainda é o maior número, tirando o projeto de melhorias habitacionais de Salvador, que tinha uma meta de 100 mil e conseguiu atingir 13 mil, 4 mil é o maior case do Brasil, assim, né? O BID e até o MDR tem reunião com a gente para entender um pouco mais como é que foram esses números, porque, assim, ainda no micro é um número muito grande, 4 mil, só que a gente, de novo, precisa chegar no 40 milhões, e isso a gente vai fazer através de articulação com o poder público, entendendo como é que a gente consegue direcionar de maneira eficiente recursos para conseguir crescer, e fazendo isso em rede, fazendo isso com outros parceiros que já atuam que tem diferentes expertises, é realmente o caminho que a gente acredita. Legal, super, super rica aí sua fala, Duda, e é bem isso, né? Acho que o saneamento, ele começa dentro de casa, porque não adianta nada você ter rede de coleta se você tem uma casa sem banheiro, ou então que não está conectada, né? Costumo falar que esse é o pior dos mundos, você tem a rede, o investimento foi feito, está lá, né, o dinheiro imobilizado e o esgoto continua não sendo coletado. Então, né, precisa, de fato, a gente promover essa interlocução com a habitação de forma eficaz, né? E também não adianta, né, se pensar em soluções que sejam só individuais, porque não adianta você ter alguma solução que seja de coleta e tratamento do esgoto na sua casa e o teu vizinho não ter, né? Uhum. Então, isso impacta quase que igualmente, né? Então, é um problema que está no âmbito da moradia, mas está no âmbito de soluções maiores e coletivas também, e, de fato, a união desses atores que vai encontrar os caminhos, cada um contribuindo da sua forma mais eficiente. Bom, vamos passar para a Sheila. Sheila, eu queria te fazer uma pergunta, né? Na verdade, assim, eu trouxe aqui, existem estudos que já foram feitos aí sobre saneamento, inclusive
aprofundando, né, a questão do saneamento e das mulheres, né, a questão de gênero aí, e que mostra, né, recentemente o Trata Brasil divulgou aí alguns dados, que 1 em cada 4 mulheres hoje não tem acesso à água tratada ou não é abastecida de forma regular, né, e pasmem ou não, o número de mulheres que residem em casas sem coleta de esgoto aumentou de 26,9 milhões para 41,4 milhões de 2016 a 2019. Ou seja, né, enquanto a gente tem, de forma macro, avançado, ainda que timidamente, os números de saneamento como um todo, a gente percebe que esse movimento não está sendo feito de forma igualitária, né, e que, de fato, as populações periféricas, né, a população negra e especialmente do gênero feminino permanecem, né, eu tenho um termo que eu gosto de falar, permanecem no final da fila para receber saneamento, né, e que são as que mais sofrem os impactos da falta dele, né. Então, queria te perguntar, né, e muito trazendo aí a voz e a representação de diversos públicos que ainda não têm acesso a esse direito básico, o que você considera que é o grande gargalo para que a gente possa avançar com o saneamento de forma igualitária? É vontade política, é investimento, é legislação, é educação como caminho para reivindicação de direitos, né? E como você acha que essas populações podem ser mais escutadas em suas demandas e como que elas poderiam participar de forma mais ativa no desenho de soluções participativas para saneamento? Bom, boa tarde já, né? Eu esqueci de colocar aí no currículo, né, que eu fiz parte de uma pesquisa, né, que chama Falta de Água e Moradia Popular na Pandemia da Covid-19. E na pandemia nós visitamos 8 comunidades, eu e a Mara fizemos pesquisa, né, nós fazia pesquisa com a liderança, sempre as mulheres imperando isso, né, e mais 3 moradoras, né, de cada comunidade. Nós fizemos 3 na Zona Sul, 3 na Zona Leste, uma na Zona Norte, uma na Sudeste, né, e o maior problema que a gente vê, né, dentro dessas comunidades, onde fizemos essas entrevistas, a falta de água é um problema muito grave para nós mulheres, né, porque eu moro em comunidade, e quanto mais nos extremos, é mais difícil, né. Então, nós temos a grande dificuldade, porque nós temos as tarefas domésticas, né, fazer comida, né, os filhos, cuidar dos filhos, e muitas vezes tem essa falta d'água dentro das comunidades, e para as pessoas terem acesso é através de uma mangueira, que muitas vezes ela vem ser queimada, né, às vezes cortada, e dificulta o acesso da água para essas mulheres dentro das comunidades, que né, elas acabam tendo múltiplas tarefas dentro das suas casas, né, porque a pandemia trouxe isso, infelizmente, além dela ter tudo isso, ela teve muito mais, né, tarefas a fazer, e a água, a gente tem esse problema, né, em algumas regiões, em todas as regiões que nós visitamos, tem um problema da falta d'água, tem comunidade que não tem acesso a ela, tá? E esse problema continua, que às vezes a comunidade, ela tem água até um certo horário e depois para, e a pessoa fica sem fazer suas tarefas. E a forma que a gente trabalha é dentro do movimento, a gente faz um mapeamento, né, foi feito através da pesquisa, mas para isso acontecer, nós, movimentos, tem um mapeamento dessas comunidades, né, que são ocupadas, né, esses espaços, tanto ocupações novas, como as que já existem há um bom tempo, e nós fazemos um trabalho de formação, né, trazemos essas mulheres para nós, para a gente poder politizá-las, saber que temos que fazer, sim, reivindicar esses direitos, né, que tem que ser um direito, está na lei ter acesso à água. Oi, desculpa, é que sumiu aqui, só um minuto. Então, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas têm essas comunidades que não têm pessoas
articuladas, às vezes são soltas, não tem essa compreensão, e quando chega até a nós, né, a gente faz todo esse trabalho de formiguinha. Eu queria contar uma experiência do Marcilac, que foi a comunidade que mais nos, assim, para mim, de espanto, porque dentro de São Paulo existia uma comunidade consolidada há mais de 30 anos, onde as pessoas não têm acesso à água, né? Então, isso para mim foi uma coisa, assim, frustrante, porque as pessoas lá, elas têm minas, né? Elas têm uma mina da qual a água é contaminada, e muitas pessoas usam dessa água, elas usam a bomba, né, para levar água até suas casas, porque o que acontece, como essas pessoas não têm o esgoto, vai tudo, passa ali entre a mina, então a água é contaminada. E muitas das que conseguiram fazer o poço semi-artesiano, a água está contaminada nesses locais, né? Então, o que acontece? As pessoas estão com doenças de pele, as crianças têm dor de barriga, verminose, né, alergias, né? Então, você vê, um bairro consolidado, há mais de 30 anos, tivemos já uma audiência pública no Ministério Público, e não ter acesso à água. As pessoas, às vezes, têm que comprometer a sua renda para poder comprar água, essas mulheres que trabalham, né, comprometem a sua renda, porque muitas vezes tem um filho pequeno, não quer dar da água para não adoecer, né? Então, essas articulações que nós fazemos, a gente reúne grupos dentro dessas comunidades e vamos para a luta, né, reivindicar os direitos que não temos, né? Igual no Marcilac, é uma luta árdua que a gente está fazendo lá dentro, porque eu fico indignada como uma comunidade não ter acesso à água, né? E sendo que o quilômetro 47, onde fica essa comunidade, o final do Marcilac tem lá água normal, o povo tem acesso à água. E no quilômetro 47, que é um pouquinho antes, a comunidade não tem. Então, assim, tudo tem que ser organizado, as pessoas têm que vir para a luta organizada, e sempre buscando os movimentos, porque nós fazemos uma parte muito importante, né, dentro dessas ocupações, porque através de nós montamos essa formação, esse coletivo, e com certeza as mulheres sempre imperam, né, para vir para a luta, né, e o mais importante é que a gente continue reivindicando pelos direitos, não só a moradia, né, mas também a água, saneamento básico. E quanto mais nos extremos nossas comunidades se encontram, menos acesso a políticas públicas. E esse trabalho a gente faz, que elas tenham que ter esse entendimento de que não é só ter a moradia, né? Tem que ter acesso à água, tem que ter saneamento. Nós temos problemas de pessoas que pagam a conta de água, mas não tem esgoto. O esgoto vai direto para o córrego ou vai direto para a represa. É muito triste isso. E tem casos isolados que pagam esgoto, mas não tem. As pessoas têm fossa, né? Ainda usam de fossas para poder ir os dejetos. Tem casos de ocupações que a pessoa tem a fossa e a água da pia, que ela lava a louça, vai toda para a rua, né, dentro das comunidades. Então, é muito triste, né, mas o avanço vem através da luta, porque a gente entra dentro das comunidades para fazer isso, né, se somar e reivindicar nossos direitos, porque eu falo, porque eu também moro numa comunidade, no início eu usava fossa, a gente paga a conta de água, paga esgoto, mas para onde vai os dejetos? Para a represa. E a gente sofre com isso no verão. O que vem acontecendo? Nós sofremos com o fedor, com os mosquitos e as doenças que vêm juntos, né? E tudo isso acarreta em cima do quê? Da nossa renda, porque aí você vai ter que tirar remédio para comprar, para comprar remédios, né? Água, porque a água, ela tem, nós temos, apesar da Sabesp dizer que a água é a água saudável, não é. Muitas pessoas têm dor de barriga por tomar essa água, né, e muitas vezes tem que tirar da sua renda para comprar uma água para tomar. Então, assim, a gente tem vários problemas, né, mas se não tiver essa compreensão, né, que o saneamento básico é uma questão social e deve ser garantido junto aos outros direitos, tanto como moradia, educação, aí fica difícil, né, mas a gente faz um trabalho de formiguinha e, com certeza, nós, mulheres, somos a maioria,
que estamos ali sofrendo, né? A gente sofre todas essas consequências, tanto pela falta de água, tanto pelo não acesso à água, né? Mas é elas que vão lá, se unem a nós para a gente poder lutar e reivindicar os direitos que são, né, nossos e que a gente tem que garantir. Não sei se eu fui clara e respondi, mas eu queria abordar um pouco a nossa pesquisa, né? Porque é importante, né? Porque no momento de pandemia, enquanto eles diziam, vamos lavar as mãos, a gente entrava em comunidade que não tinha uma pia. Lavar a mão é tornar boa Manter parte a da população higiene, né? invisível, porque se você fala lava as mãos para, né, se prevenir do Covid, só que tem aí não tinha água, né? População sem água, de fato, são pessoas que estão sendo invisibilizadas. Super obrigada, Sheila, acho que você trouxe bem, né, bem vivo aí o desafio que é na ponta e a importância dessa conscientização e dessa organização da sociedade civil para, né, ir atrás e reivindicar os direitos. Eu vou chamar o Tom agora, né, Tom, sei que você também está com o horário apertado, aí a gente também vamos correr aqui para escutar o Tom e o Hélio, daria para a gente ficar mais 1h30 de painel aqui, mas, enfim, muita riqueza. Tom, você pelo saneamento inclusivo, né, trabalha aí em diversos projetos, em comunidades diferentes, a gente sabe que cada território é né, e que não existe receita de bolo para saneamento, mas a gente também sabe que o modelo vigente, né, hoje, de amplas redes, grandes estações e altíssimos investimentos, ele também sozinho não vai dar conta de universalizar o saneamento no Brasil, né? A gente, de fato, precisa das soluções descentralizadas ou semi-descentralizadas para diversos contextos de diversos territórios, né? Mas a gente sabe que ainda existe muita resistência ou desconhecimento em relação a essas soluções, né, descentralizadas, do mercado, do campo da regulação, né, e os desafios também são muitos para a sua implementação. Então, minha pergunta que eu queria te fazer é o que você acha que precisa acontecer no mercado para que a gente possa avançar mais rumo ao reconhecimento e à implementação, né, de soluções descentralizadas. E, além disso, te perguntar se você acredita que soluções dessa natureza, se implementadas e operadas em parceria com as comunidades, podem vir a se tornar uma nova fonte de renda para essas comunidades? Perfeito. Eu faço uma pergunta dos 5 minutos, uma pergunta que precisa de 1 hora de resposta, dos 5 minutos, né? Valendo. É perigoso fazer isso para mim ainda. Exato. Enfim, boa tarde, muito bom escutar, depois da fala da Deise, da Duda, a perspectiva da Sheila. E, bom, eu acho que, de fato, cada local é um local. O que é, assim, uma constante, e deve ser uma constante bem elementar, é de que a solução tem que partir de uma leitura sensível das condições locais, e que cada lugar vai demandar, né, então, o arranjo entre centralizado, semi-centralizado e descentralizado vai depender realmente do contexto local. Fato é que, historicamente, a gente tem uma dependência que limitou o avanço, até de certa forma, da universalização, uma dependência muito grande em relação ao centralizado, né, que oficial é por meio de rede de coleta, estações de grande porte centralizadas, que vão ter conveniências para implementação e operação em alguns casos, mas em outros ela é completamente limitada. Então, quando a gente fala de rural, periurbano e até municípios de sedes urbanas de baixa densidade, você já encontra barreiras nesse sentido. Então, considerar soluções semi-centralizadas e descentralizadas são formas de você propiciar um atendimento tão adequado quanto, desde que ele seja bem organizado, com um custo de implementação e de operação aí sim acessível. Quando a gente fala de urbano precário, eu acho que tem um potencial enorme dessas soluções. A própria Sheila falou, quando você já tem uma recorrência de fossas no local,
dependendo de como, né, se a fossa não está embaixo da projeção da edificação, se há espaço para isso, isso passa a ser um caminho possível, né? Mas geralmente a gente fala de densidade de ocupação muito grandes e também uma situação de falta de espaço para você viabilizar tanto a solução individual como depois o manejo do lodo disso. Então, acho que é isso, tem que ter uma leitura de preferências culturais, né? Se essa é uma rota de solução para essa localidade, e físicas, né? Se vê se é possível, o que faz mais sentido. Mas se é algo que, de fato, conste como algo coerente com essa configuração local, eu acho que a gente já tem, Brasil, inclusive, eu sinceramente acho que é uma das grandes referências mundiais no repertório que existe de soluções individuais, desde produtos pré-fabricados até tecnologias sociais das mais diversas. Tem grupos que discutem, no mínimo detalhe, tanto aspectos de implementação como de operação. Então, essa parte de tecnologia é algo também que não é gargalo. O que eu acho é que quando um serviço é estruturado, né, e é incluído como um plano de meta de atendimento para uma prestadora de serviço ou por parte do município, isso tem que ser adaptado a essa nova forma de atendimento, né? Tem algumas diferenças em relação ao atendimento por meio de rede de coleta e sistema centralizado. Então, esses ajustes pressupõem algumas coisas que precisam ser feitas, tanto na parte, a gente precisa lidar com lodo, com uma periodicidade de coleta, como modelo tarifário disso, como é que vai ser a cobrança ou subsidiado, enfim, mas os ajustes precisam ser feitos. E é aí que eu acho que tem uma grande novidade para prestadores de serviço e para agências reguladoras. Ok, como é que a gente presta serviço por meio de sistemas centralizados? E acho que a resistência ainda existe de fato de falar, poxa, os sistemas descentralizados, né, as soluções individuais tratam tanto quanto os sistemas centralizados. Acho que quem trabalha com isso sabe que se é bem feito, bem dimensionado e bem operado, sim. E claro que, de novo, as soluções implementadas têm que estar adequadas para o contexto local. Então, acho que esse é o grande gargalo, assim, em termos, né, de aceitabilidade. Fora isso, acho que é uma questão de realmente construir uma cultura por parte de todos os atores envolvidos, desde a sociedade até quem desenvolve planos e projetos, até quem vai implementar e operar, são alguns reconhecimentos básicos do que é importante, do que são esses elementos essenciais e não descartáveis para atuar nesse tipo de contexto, né? Então, acho que a Daisy já deu uma aula de vários desses elementos que tem que entrar, né, desde o diagnóstico com o conhecimento sensível, mas também trouxe alguns elementos estratégicos para serem incorporados em termos de projeto. Uma coisa básica é que você precisa integrar de forma sensível com outros componentes. O esgotamento sanitário se relaciona com todos os outros componentes do saneamento, mas também está linkado com a habitação, a conformação das vias, o uso e os fluxos nessas vias. Enfim, e essa integração não é só para não ter problemas mais para frente, mas também para identificar oportunidades de caminho de solução, né? Soluções que uma única estrutura tem mais de uma função, mais de uma contribuição. Então, às vezes, uma integração em que um canal de drenagem não é só um canal de drenagem, e aí entra toda a história da sua segunda pergunta da recuperação de recursos, né? Eu não vejo esgoto como um problema, eu vejo como eu treino essa área pelo interesse no que ele pode gerar de benefício, na verdade. E eu acho que no contexto de urbano precário, você pode constituir modelos de serviço que sejam adaptados. Tem que partir de um interesse, de uma disponibilidade local, ou seja, às vezes já tem uma dinâmica de como fazer a coleta de orgânicos e tem um lugar lá que isso a gente já viu, criação de porcos, por exemplo, em algum lugar, tem um pessoal que vai, recolhe, joga no esgoto. Então, identificar dinâmicas locais de como é feita a coleta, como é feito o processamento, e isso pode ser expandido eventualmente para manejo de lodos, enfim, para outros usos, claro, mas
Isso é muito sensível, é mais sensível ainda em relação à dinâmica local, mas certamente, e a gente tem casos muito importantes pelo mundo, tem o caso da Sanergy, casos no Haiti, acho que é o Soil, né, que fazem uma leitura sensível e definem uma forma de implementação e operação que depois é feita pela comunidade e isso funciona no longo prazo. E o recurso da recuperação dos subprodutos é o que viabiliza a ampliação do atendimento. Então, isso é algo realmente virtuoso. Outro ponto, só para parar de falar também, que eu acho que é bem importante, é que quando você está implementando esses sistemas e depois operando, você vai descobrir coisas que você não sabia no diagnóstico, né? A hora de você cavar ali, até sabe muito bem. Você vai identificar que tem uma rocha ou tem a tubulação toda, a tubulação de elétrica, enfim, está passando por ali. Você vai ter que mudar seu traçado, mas às vezes você vai ter que fazer coisas um pouco mais... quando a gente fala de urbano precário, o índice de ligações cruzadas é altíssimo. Então, você precisa prever medidas que protejam as casas em relação à água de chuva tendo refluxo para dentro. Então, à medida que você vai conhecendo mais a comunidade, que não é necessariamente na fase de projeto, você precisa conseguir fazer essas adaptações. Então, ter essa mentalidade desde o princípio é muito importante. E, por fim, isso é para centralizado e descentralizado para todos os casos. Então, pode ter um caso que você vai ver que, às vezes, precisa de uma zona dessa área de atendimento vai ser melhor descentralizada, enquanto o resto pode ser para uma rede condominial. E, por fim, eu acho que tem só uma coisa que eu queria trazer, que é a dinâmica. Toda essa implementação de melhorias nesse contexto pode tomar muito tempo. Eu acho que o caso que a Daisy trouxe é o resultado de uma metodologia extremamente eficiente e que pode revolucionar e vai revolucionar como o saneamento acontece nesse contexto. Mas quando você se depara com questões de regularização fundiária ou processos legais e até questões físicas, às vezes toma muito tempo para você implementar as melhorias no local. Então, acho que sempre é importante prever medidas provisórias, emergenciais para atendimento desse contexto, que não vão esperar aí mais 1 ano, 2 anos para acontecer. Isso eu falo para aquelas casas que estão em palafita, não tem banheiro, não tem ponto interno de água, e que nem poderiam, né, receber uma estrutura, às vezes porque não comportam. Mas se você prevê uma medida provisória, eu estou falando de, eventualmente, banheiros públicos que têm disponibiliza equipamentos para uso doméstico, né? Então, banheiro, tanque para lavagem de, enfim, panelas, enfim, isso já é uma melhoria para essa população que não tem condições de ter esses usos dentro de casa. E uma coisa paralela, que eu acho que é muito interessante, conversa com a questão do centralizado, que já existem casos, é a distribuição de banheiros de elementos em containers, né? Que você, para uso do sanitário em casa, você consegue ter como se fosse um mini banheiro seco que você aloca dentro de algum cômodo, um espaço, então, dentro de uma intimidade, e isso pressupõe, claro, um modelo de serviço para isso, né? Então, como é que você faz depois que você contém as excretas no local, por mais que você tenha estruturas e medidas para que isso não gere odor no próprio sistema, depois você precisa encaminhar para algum lugar. Então, acho que isso precisa começar a entrar fortemente, vai ter, claro, um percurso aí para os diferentes agentes de implementação considerarem essas soluções, mas que eu acho que é crucial para atender essas pessoas de forma coerente com a urgência da questão, né? Enfim, desculpa, devo ter passado bastante. Não, imagina, Tom, super rico. Eu costumo sempre me falar, a gente já trocou isso, mas que o problema do saneamento não está nas partes, né? Ou seja, a gente tem soluções, o problema é a costura entre todos esses atores e todas essas partes, né? Mas vamos em frente. Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, da saneamento, a gente já sabe que é um tema absolutamente sistêmico, né? Que
Sua ausência impacta diversos campos, como saúde, educação, economia, meio ambiente. A gente já sabe também que investir em saneamento é um bom negócio, né? Dados aí que a cada R$1 investido em saneamento, o Estado economiza 4 em despesas em saúde, né? Eu queria te perguntar o seguinte, com todos esses dados na mesa, né? Queria ouvir, na ótica de uma companhia pública de saneamento, né? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em avançar, né, com a universalização, né? Então, a Sabesp é uma empresa amplamente reconhecida pela sua competência técnica, uma empresa capitalizada e tendo demonstrado que é possível fazer, né? Acho que o exemplo que a Deise trouxe mostra que tendo interesse, tem condições, tem caminhos para a gente fazer. Então, o que você vê, né, traz aqui do lado da companhia de saneamento, né, que às vezes boa parte da sociedade não consegue também estar dentro enxergar sob essa ótica, o que você vê que são os principais entraves aí para a gente avançar? Bom, boa tarde, queria agradecer o convite e a possibilidade de estar aí conversando com vocês e dizer que quando a gente fica para o fim tem um lado bom e um lado difícil, né? Porque foram levantadas várias questões que mereceriam aí algumas considerações, mas, infelizmente, o tempo não permite, né? Eu acho, Renata, que você tocou já num ponto que, para mim, é uma questão de fundo e é uma questão extremamente relevante, né? Que o saneamento adequado ele necessita de ações integradas de diferentes políticas públicas, né? Então, o planejamento e a integração das políticas setoriais, previsto no próprio marco regulatório, ele é fundamental, né? Alguns dos aspectos levantados aqui já prevêem, por exemplo, uma atuação do município de forma intensa, né? O município é o titular do serviço de saneamento e, além disso, ele faz a gestão do uso e ocupação do solo nos municípios, que tem uma relação, uma interface muito forte com a questão do saneamento em áreas de alta vulnerabilidade e áreas irregulares. No caso da região metropolitana, a gente atua mais fortemente onde a Deise trouxe o caso, que eu vou também falar um pouquinho sobre ele. Existe a questão do compartilhamento, né, tanto da infraestrutura de saneamento, mas da necessidade de ações articuladas, porque você tem inúmeras questões muito complexas, que não vão avançar na sua totalidade se você não tiver essa integração das ações. Então, esse, para mim, me parece o pano de fundo e talvez a questão central, né? A dificuldade que a gente teve no Pinheiros, por exemplo, e outros programas que a gente tem, é colocar a infraestrutura de saneamento em áreas onde as pessoas estão morando em cima do córrego. Você não tem lugar, você não tem como colocar a infraestrutura. Ou você teria que ter uma atuação conjunta com uma política habitacional que, a exemplo do que já fizemos em parceria com a prefeitura em outros momentos, que você retirasse aquela população para uma moradia construída dignamente, se possível no mesmo lugar, para que você possa fazer a implantação da infraestrutura. Então, não é só recurso, não é só vontade de realizar o trabalho, muitas das vezes, tem uma série de fatores intervenientes, né? Aqui foi levantada a questão do Marcilac, por exemplo. O Marcilac está numa área de proteção aos mananciais, e aí você tem toda uma questão legal e toda uma questão com o Ministério Público para atuar, por exemplo, além da própria prefeitura. E tem a questão ambiental envolvida, né? Com a questão das soluções descentralizadas que foram colocadas aqui. Muitas vezes, na área de mananciais, a legislação hoje exige que você leve o esgoto para 70 quilômetros, que é a nossa estação mais perto, para você atender aquela população. Você não pode construir, muitas vezes, sistemas alternativos.
você não pode fazer um reuso direto, por exemplo, na represa do Guarapiranga, que é uma coisa que nós estamos discutindo com a CETESB, discutindo com os órgãos ambientais, porque é um manancial urbano que foi totalmente ocupado, irregularmente, na sua maioria das vezes, e não teve condições de ter um acompanhamento com a infraestrutura desejada. Então, tem um complexo de situações que estão por trás, muitas vezes, de todas essas dificuldades que nós temos. Agora, a Sabesp, face, inclusive, à exigência do marco regulatório agora de você universalizar tanto a área rural quanto as áreas urbanas irregulares, né, ela já tem feito um trabalho, não só em função do marco, mas um trabalho antigo, né? O nosso programa, vamos dizer, que deu base para a implantação do programa do Pinheiros foi o programa Córrego Limpo, né? Que foi feito em 2007, 2008. Hoje nós estamos com 160 córregos despoluídos no programa. Mas a gente, de novo, precisa de uma interface com o poder público municipal, porque quem limpa as matas, quem retira o lixo, quem ajuda na questão da coleta, nessa integração, porque senão você perde a conquista da despoluição do córrego, é a atuação conjunta em outras políticas públicas. Nós tentamos, e de uma certa forma conseguimos parcialmente no programa do Pinheiros, mas não é fácil. Normalmente as questões políticas estão muito envolvidas e o poder público, aparentemente, isso você lê aí em várias considerações das pessoas que estudam a questão da atuação pública, né, de que não se tem mais planejamento, né? Os órgãos não sentam para fazer uma articulação de ações e de recursos necessários para você enfrentar determinados problemas. Cada um atua no seu pedaço ou, muitas das vezes, deixa para o outro resolver um problema no qual ele tem participação. Na mesa que nos antecedeu, na mesa anterior, foi colocada a questão da titularidade do saneamento pelo município. O município, muitas vezes, entrega o serviço para o Estado, para a Sabesp. Ele não atua proativamente e não vê como uma atribuição sua também a participação no planejamento e na condução do processo, inclusive exigindo que a empresa que atua tenha indicadores e atenda satisfatoriamente a população. Então, há um conjunto muito complexo aí de coisas envolvidas. A partir do Córrego Limpo, que serviu de modelo para o Pinheiros, nós tivemos a implantação do Pinheiros, que levou 650 mil ligações para tratamento na bacia do Pinheiros, né? O trabalho que a DEIS executou, que foi uma parceria, no caso da subbacia do Água Espraiada, extremamente importante, mas nós tínhamos 13 outros consórcios atuando nas diversas subbacias do Pinheiros, totalizando uma população na bacia do Pinheiros de 3.300.000 pessoas. É lógico que, nesses lugares, você tinha um ou outro lugar que você precisava colocar uma infraestrutura para atender população de uma melhor. Mas a maioria dos lugares são exatamente, o que ficaram para trás, são exatamente essas áreas de ocupações, as áreas regulares, as áreas de baixa renda e as áreas com maior vulnerabilidade. Nesse sentido, nós também temos um outro programa, que é de 2013, que é o Se Liga na Rede, que vai de encontro um pouco a esse trabalho que a Duda relatou, né, que o Instituto Vivendas tenta fazer, que é o Estado entrando para garantir recursos para fazer obras interdomiciliares para aquela população que não tem uma condição de realizar uma obra dentro do seu banheiro para poder se ligar na rede coletora, né? Isso tem muitos casos.
O Pinheiros trabalhou muito com essa lógica, entregando para as empresas que executaram o trabalho essa tarefa de executar essas ligações intradomiciliares, e isso entra no ajuste das contas no contrato de performance. Outro projeto que a gente tem, que é o Água Legal, que foi criado em 2015 exatamente para levar água para áreas irregulares, e hoje nós estamos procurando levar não só água, mas esgoto também. Nós estamos juntando as duas coisas, tentando reduzir essa desigualdade que o texto que vocês distribuíram para orientar a discussão menciona, que é o maior atendimento em água que esgoto. Então, a gente tem procurado entrar nisso. E aí você lida, né, nesse contexto todo com a participação social. Então, esses projetos que eu citei, todos eles nós orientamos e nós colocamos como uma exigência o trabalho socioambiental, porque você não consegue trabalhar nessas comunidades sem que você faça uma abordagem e um envolvimento da comunidade na participação, no entendimento do significado das ações que vão ser realizadas, no uso adequado da infraestrutura. E também tem um elemento que eu falei que no Pinheiros a gente conseguiu avançar um pouco, que é buscar ações com outros parceiros de políticas públicas semelhantes. Então, no caso do Pinheiros, nós construímos, antes do início do Pinheiros, uma parceria, um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e com a área de limpeza pública, que é a LURB. Então, em várias subbacias, nós fizemos uma ação integrada com os agentes comunitários de saúde do programa Saúde da Família e do programa PAVES, né, que é Ambientes Verdes Saudáveis, que é um programa que existe aqui na Prefeitura de São Paulo. Em alguns lugares onde nós atuamos no Pinheiros não tinha agentes comunitários, então a Prefeitura colocou agentes para atuar nessas bacias onde nós vamos entrar, e nós conseguimos algumas ações com a área de resíduos sólidos, que é um grande problema para atuar em recursos hídricos numa cidade como a região, como São Paulo e a região metropolitana, né? Então, nós construímos, por exemplo, no Pinheiros, uma cooperativa de reciclagem, que houve envolvimento da comunidade, a participação, geração de renda e tudo mais. Nas ações sociais, nós estabelecemos, desde o início, 3 eixos básicos na maioria dos contratos, que é educação ambiental, fortalecimento das comunidades e geração de renda, né? E o resíduo entra muito fortemente nessa questão de geração de renda. Além disso, procuramos incentivar a contratação de pessoas dentro das comunidades, basicamente mulheres, sempre com um objetivo de que você tenha aí uma inserção maior de gênero com mulheres. Então, assim, há um conjunto de coisas que nós estamos fazendo para avançar na questão da universalização, seja na água, seja no esgoto. Na água, nós estamos praticamente universalizados. O nosso grande desafio é o esgoto, né? Eu acho que o Córrego Limpo, que foi um modelo que a experiência serviu para a implantação do Pinheiros, provavelmente possa ser um modelo que possa ser levado para o próprio Tietê, né? Porque nós temos também essa dinâmica, né? Nós tínhamos um conjunto de municípios que nós atendíamos na região metropolitana de São Paulo, e aí, há 3 ou 4 anos atrás, assumimos o município de Guarulhos, né, que praticamente não tinha esgoto tratado numa população de mais de 1.200.000 habitantes. É a segunda maior cidade do estado, a Sabesp não era dora e passou a fazer a gestão desse serviço. Então, obviamente, a gente ampliou
a demanda, né? Nós tínhamos uma demanda antes da assinatura com Guarulhos, passamos a ter uma outra e depois assumimos também o município de Mauá, que tinha um índice de atendimento de esgoto também muito baixo. Então, essas realidades todas e esses contextos vão colocando cada um a seu momento e a cabo e a fim dificuldades próprias ou inerentes à conjuntura que você tem que enfrentar. Por fim, tem essa questão das soluções, os desafios específicos, né? Só para finalizar, a gente tem coisas muito díspares, né? Essa coisa do Pinheiros, né? Que eu falei, a gente atendeu 650 mil ligações, a previsão inicial era 530 mil. E no Água Legal, por exemplo, nós estamos implantando agora coleta de esgoto e para levar para tratamento e água na comunidade do Pantanal, por exemplo, que é uma comunidade famosa aqui em São Paulo, porque ela ficou debaixo d'água em vários momentos, porque é uma ocupação que tem ao lado do Rio Pinheiros e tem um nível, uma várzea, obviamente, e há um favorecimento às enchentes, né? Então, a comunidade são cerca de 40 mil pessoas, como eu já falei, que viviam em situações muito dramáticas. Agora, nós nunca pudemos entrar antes, porque você tinha necessidade de ter uma autorização da área municipal e também ela é uma área remanescente do Parque da Várzea do Tietê. Então, você tinha também implicações do ponto de vista ambiental. Então, um tempo que foi necessário para que a prefeitura permitisse a entrada e a implantação do serviço, e muitas dessas áreas a gente coloca a infraestrutura com o compromisso que, se a prefeitura for fazer reintegração de posse, a gente tem que retirar toda a infraestrutura colocada, né? Porque são áreas não regularizadas ainda, a fim e a cabo. Então, há todas essas questões, e o tempo, como eu falei, é muito curto, né? Para o final, mas acho que nós estamos fazendo um esforço muito grande, né? O volume investido no Rio Pinheiros, aí essa parceria também que foi mencionada, público-privado, foi fundamental, porque a DESE colocou, os contratos foram todos feitos no sistema de performance, quem arcou com os custos do investimento foi a iniciativa privada, que vai ser remunerada em função dos indicadores, que é o índice de despoluição das águas e o número de ligações executadas. Então, isso foi extremamente importante, senão você não teria um volume de recurso para aportar de uma vez num programa como esse, que você vai diluir depois os custos dele ao longo do prazo que você tem para remunerar. Eu acho que esse é o grande desafio, né, que está colocado para nós aqui na região metropolitana, atendimento a essas áreas, mas eu acho que vocês, né, a DESE mostrou, e a gente tem inúmeros exemplos, outros do próprio Rio Pinheiros, do Córrego Limpo, do Se Liga na Rede, de que a gente pode avançar, vai avançar, e vamos buscar a universalização, porque nós devemos ter como meta contribuir para a qualidade de vida da população e reinserir essa população marginalizada do ponto de vista econômico e social a um mínimo de dignidade necessária, que eu acho que é o mote aí desse movimento do banheiro, né? Movimento mundial, que eu participei há 2 anos ou 3 anos atrás do evento, e acho que é o grande desafio, né? Eu acho que, por exemplo, a gente está tocando em populações que estão assentadas, mas nós temos um crescimento
da população de rua na cidade de São Paulo, que é um grande desafio do saneamento e que, normalmente, a gente não tem um olhar para ela. A Sabesp chegou a fazer alguns banheiros, algumas coisas públicas, colocou algumas pias na época da pandemia, mas nós temos desafios muito grandes pela frente e vamos procurar resolvê-los. Hélio, muito obrigada. Acho que está muito boa a conversa. A gente estourou bastante nosso painel aqui. Oi. Eu queria dar um adendo na fala dele, né? Rapidinho. Até Sheila, eu vou pedir, então, para você fazer o adendo e já fazer suas considerações finais, né? Eu queria passar 30 segundos aí para cada um dos palestrantes para a gente poder fechar aí, né, nesses próximos 5 minutinhos aí. Sim. Né, o Hélio falou aí do programa Água Legal. Nós temos a comunidade, a ocupação da Anchieta, né, aqui no Grajaú, na Zona Sul, que teve o programa da Água Legal, foi ligado 50%, mas aí a gente teve essa parceria, ficar pressionando, né, e agora eles retomaram, estão aí quase finalizando, né. Também tivemos uma parceria do programa social aí com a Sabesp, nós recebemos 250 caixas d'água e distribuímos aí em 5 comunidades aqui da Zona Sul, né, nós distribuímos 250 caixas d'água, isso foi um trabalho feito, né, a ponte com a Sabesp, né, que foi muito importante para nós. E, por último, aí, antes da campanha política, nós fizemos, dentro de algumas comunidades, a tarifa social, cadastramento, né, isso tudo são parcerias que a gente tem, né, com a Sabesp, né. Então, assim, trazer essa parte que é muito legal dessas parcerias que a gente tem, o movimento, né, que é essa ponte aí na comunidade, né, com a Sabesp e outros órgãos, né. Eu gostaria imensamente de agradecer, né, pela participação, esqueci de agradecer a professora Luciana, né, que fez essa indicação, né, agradecer a vocês pelo espaço. Eu digo que antes eu falava que eu estava engatinhando, agora eu estou dando os primeiros passos, estou em fase de aprendizagem, né, mas isso é legal porque quando a gente tem interesse de aprender, de ouvir, né, isso fortalece muito. Então, quanto mais a gente aprende, mais forte a gente fica para lutar, né. E eu gostaria de falar uma coisa, que muitas vezes o poder público, ele não faz a parte dele, e nós, como movimento, é que fazemos, nós pressionamos, reivindicamos para que essas políticas públicas sejam realmente, né, feitas, né, nessas comunidades, porque, infelizmente, o fundão de qualquer região, ele nunca chega, né, as políticas públicas, os direitos, e a gente está lá para isso, para fazer essa ponte, fortalecer essas comunidades, porque a gente depende deles também, né, para poder vir reivindicar os direitos que está na Constituição, e a gente tem que fazer valer. E gratidão mais uma vez. Obrigada, Sheila. Deise, suas considerações finais bem rapidinho aí para a gente fechar o tom, e a Duda já tiveram que sair. Obrigada, Rê. Bem rapidinho, eu queria falar algumas coisas aqui, mas vou ser bem rápida. Aliás, eu ia te fazer uma última pergunta, mas como a gente estourou muito tempo e você já apresentou no início, eu acabei enxugar dessa forma. Tranquilo, né? Muitas vezes, quando eu começo as apresentações que faço, debato com as pessoas, eu digo que há 3 desafios cruciais para o esgotamento sanitário e o saneamento, né? O primeiro é que ele começa em cada casa, eu até comentei isso na apresentação, portanto, depende do usuário. O segundo, ele é o último a chegar, né? Em geral, é o último, os espaços já estão ocupados. E ele concorre com a água. Então, as falas, né, da Sheila, do Hélio, do Tom, da Duda, se complementam, né? Elas vêm, né, e traduzem esses 3 pontos, né? Porque a Sheila falando de que a prioridade crucial, porque é vital, é a água. Eu trabalhei no Haiti, fiz projeto de água para o Haiti em 2019, né? E as pessoas compravam saquinho de água a $1 por saquinho de água. A Sabesp, né, Hélio, cobra da tarifa social R$ 9,18 por 10 metros cúbicos de água, que são 10 mil litros. Então, veja
que quando a água não é fornecida, a população paga muito, consideravelmente mais caro do que realmente ela precisa ser paga, porque é um serviço prestado, mas quando a água não é fornecida, ela é tirada dessa forma, indevida, insegura. Né? A gente tem vários exemplos, situações no Rio de Janeiro, enfim, por todo o Brasil, América Latina. Essa questão, né, de você garantir do que Duda falou, tá? Que a condição da casa esteja adequada para a ligação, e especialmente do banheiro, né? Porque o banheiro é onde tem o maior índice de contaminação, é fundamental, porque o esgoto começa na casa. Tem um trabalho, né, uma região aqui do Nordeste, onde a gente, consultando a população, fica no Maranhão, do que é o esgoto para ela, ela diz que é a água servida, é o que está na charjeta, porque ela entende que a água de chuva, que é outra questão que Hélio falou, com o esgoto é a mesma coisa e não é. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. E, Hélio, só para terminar, né, o desafio é enorme, né? Eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu caminho por essa temática há quase 40 anos, me formei em 1984, já estagiava, trabalhei na Compesa, que é a operadora lá de Recife, certo? E nosso setor, por um bom tempo, né, foi um setor muito conservador. Mas a própria Sabesp foi já quebrando esses paradigmas com esses programas tipo Água Legal, que eu conheço, e o Se Liga na Rede. E, para mim, quebrou assim por completo, pelo menos para as grandes cidades, sim, as 100 maiores cidades do Brasil, né, esse paradigma de levar esgoto, porque ela teve uma sacada espetacular. Primeiro, teve uma decisão política fundamental. Você falou aí das prefeituras, do envolvimento, é o poder concedente, tem que trabalhar conjuntamente, mas ela teve a sacada de olhar para os dois aspectos fundamentais, pessoas e o meio ambiente. Então, a economia ligada ao tratamento, que esse complemento faz toda a diferença, e a redução dos índices do maior medidor da poluição, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, assim, queria falar outras coisas, porque aqui a Patrícia Samora perguntou como fazer com base cartográfica em pequenas cidades, tem solução, mas pelo tempo, Rê, eu agradeço muito, estou aqui à disposição, acho muito importante esses movimentos, o movimento que a população faz é fundamental, e sem ela não há como resolver. Não há como. Hélio colocou isso, que é uma exigência, e foi uma exigência no termo de referência, né? O projeto socioambiental, que foi crucial para que realmente obtivéssemos esse resultado de 650 mil economias ligadas ao sistema, com quase um investimento de 2 bi, era 1,4 no início, né? Numa região que é marca, né, para a maior cidade do Brasil. Então, vamos levar isso para frente, Hélio. Vamos aí, Sheila, Renata e Ais, e essa frente de soluções. Obrigada, gratidão imensa. Obrigada a você, Deise. Hélio, suas considerações finais e a gente fecha a mesa. Eu vou ser rápido, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente, como você mesmo disse, poderia estar debatendo aí por muito tempo ainda, e tem muitos aspectos interessantes para conversar e para discutir e para buscar soluções, né? Questão tarifária é uma questão complexa, né? Que precisa de ser atendido. Há, efetivamente, nessas áreas de baixa renda, um índice de inadimplência muito grande, ainda mais agora, em função da pandemia, desemprego, etc. Então, uma série de coisas que mereceriam aí reflexões específicas, né? Mas eu acho que o importante é ver todo mundo aí junto e remando na mesma direção, né? Porque eu acho que o saneamento é um elemento, a própria Deise já colocou no começo, fundamental para o desenvolvimento do país em vários aspectos e para a melhoria da qualidade de vida e redução das desigualdades, né, que a gente tem. O Brasil é um dos países com mais igualdade no mundo, e a gente tem um papel aí no sentido de contribuir para a redução dessas desigualdades e para dar mais qualidade de vida para as pessoas.
Acho que o saneamento começa com o diálogo, né? Diálogo entre as partes, entre os atores, é isso que a gente está buscando promover aqui. Hélio, muito obrigada pela sua participação, contribuição. Queria fechar aqui a mesa, agradecer a todos que estão conosco até agora, né? Estendemos aí avançamos aí no horário do almoço, todo mundo deve estar com fome, mas acho que o debate foi muito rico, né? E pretendemos seguir com esse debate e proposição de soluções através da rede Saneamento em Solução. Então, não percam a programação do Dia Mundial do Banheiro de amanhã e o lançamento da rede. E é isso. Muito obrigada a todos.